Tu conhece um dorama chamado Extremamente Inadequado? Esse dorama que faz parte da grade da Netflix, né, entrou há algum tempo, ele é desse ano, 2024, né, e ele é dirigido por Fuminori Kaneko, e ele tem apenas 10 episódios, né, tendo os 5 aí já disponíveis na Netflix. E o dorama, né, ele é uma crítica ferrenha aos padrões japoneses, né, ele é um dorama japonês, e ele faz toda uma crítica, né, social aos padrões japoneses, como, por exemplo, os métodos trabalhistas, né, os métodos escolares, o vício do pessoal em tecnologia, machismo, né, etc. Ele também faz toda uma volta, né, no tempo, desde os anos 80, né, o comportamento das pessoas lá no Japão nos anos 80, e hoje em dia, né, muita coisa mudou, muita coisa continua a mesma, né. Há padrões que não mudam lá, principalmente sociais, né, relacionados ao direito das mulheres, etc. Então ele faz toda essa crítica, né, de uma forma muito engraçada, né, você dá muita risada, né. Meu marido, que não é muito chegado em negócio de anime ou de dorama, né, ele assistiu comigo, ele adorou, né, então assim, é um tipo de dorama que agrada até quem não é viciado em dorama, né, que não tem muito costume de assistir. É um dorama muito legal, né? Recomendo bastante. Foi uma descoberta, assim. A gente estava um dia procurando algo legal para assistir, a gente se deparou com ele e terminou que a gente gostou da sinopse, foi assistir e foi uma grande surpresa, né? E tem todo um desenrolar muito legal, né? Ele não é aquele dorama parado que você tem que esperar muito tempo para ver o que é que vai dar. Não, ele vai, né? As coisas vão acontecendo assim bem rápido, né? É muito legal. E o dorama, né? Ele conta a história do Ichiro Ogawa, né? Que é esse homem aqui que tá fazendo essa cara aqui de espanto aqui no meio. E o Ichiro, ele é um senhor de meia idade, né? Que mora no Japão no ano de 1986. Ele é professor, né? Ele é professor de educação física de uma escola. E ele também é instrutor do time de beisebol. E ele é conhecido como o Ogawa do Inferno porque ele é muito desbocado, né? Ele tem uns princípios assim muito fora do padrão, né? Ele é muito metido, fala umas coisas assim nada a ver. E as pessoas dão, assim, costumam, né, ter medo dele e tudo por causa do que ele não tem papo na língua, né? E aí o Ichiro em casa, ele é completamente diferente. Ele é um pai que briga muito com a filha dele, né? Porque ela não quer muito nada com o estudo, ela tá numa fase que ela quer mais namorar, ela quer conhecer os rapazes, e ele briga muito com ela por causa disso, ele se preocupa muito. Principalmente porque ele cuida dela sozinha, né? Ultimamente a esposa dele faleceu depois de uma doença. E ele cuida dela sozinho, então ele se preocupa bastante, né? Porque ele sabe que os meninos são muito assim, né? Pensam muito em sexo nessa época, e aí ele fica muito preocupado. Ela também tá pensando bastante nisso ultimamente. E como ele fica muito preocupado, né? Ele tá sempre no pé dela, sempre cobrando que ela leve mais a sério os estudos, né? Que ela fique mais em casa. E um dia, né, ele tá andando no ônibus, tá fumando lá o cigarro dele, né, dentro do ônibus, que nos anos 80 lá no Japão isso ainda era super normal. E aí do nada ele vê uma mocinha entrando, né, com uma saia muito curta, e ele fica assim, reparando, ele diz pra ela, olha, tá errado isso aí, você não é pra estar andando assim, né. E ela acha ele doido, né. E aí depois ele fica intrigado com o fone de ouvido dela, né, ele fala, você tem miojo no ouvido, né? Porque é fininho assim. E aí ela fala, ela acha que ele é um doido, né? E ele continua lá fumando o cigarro dele sem entender nada. E aí vão entrando mais pessoas no ônibus, né? As pessoas vão ficando indignadas, né? Muito chateada com ele, falando sobre o cheiro do cigarro, falando que ele é um fumante e tudo, até que expulsam ele do ônibus. E aí ele fica sem entender nada, só que quando ele olha ao redor, ele vê que tá tudo mudado, a paisagem. E ele fica se perguntando o porquê daquilo, né? Ele fica, mas como assim? Por que as coisas não estão no lugar, né? Como sempre. E aí ele entra no bar que ele sempre frequenta, que é o Escândalo. E lá também tá tudo mudado, né? E ele se depara com uma moça lá e ele vê que tá tudo muito moderno.
E aí ele fica sem entender nada e ele acaba tomando a cerveja dessa moça, né, assim, instintivamente. E aí a moça fica chateada e tudo, né, e ele, não, moça, eu lhe pago outra cerveja. Aí ele vai até o banheiro. Quando ele chega no banheiro, ele se toca que ele tá em outro ano, né, ele tá em 2024. E eles perguntam como, né, se aquilo é uma brincadeira, se aconteceu seja lá o que for. E aí, a partir daí, ele vai tentar descobrir, né, o que está fazendo ele voltar nessa fenda temporal, né, que faz ele ir para 2000, ele faz ele ir para os anos 80, ao mesmo tempo faz ele voltar em 2024. Ele começa a ter várias coisas para resolver, né, para poder decifrar todo esse mistério. Ao mesmo tempo, uma cientista e pesquisadora, né, e feminista, ela viaja com o filho dela, né, nas fendas temporais. E ela vai para o ano de 1986, né? Lá ela vai fazer toda uma pesquisa sobre o machismo nessa época. E a vida deles dois, né, estão ligadas de alguma forma, né? São alguns mistérios que os dois precisam resolver para que eles possam finalmente aí cada um voltar para a sua época, né, do ano. Então assim, recomendo bastante. É um dorama muito bacana, né? Existem vários ensinamentos, né? Você pode separar várias coisas sobre o Japão, você vai vendo certas cenas e você vai entendendo, né? Existem alguns musicais que a princípio pode parecer até chato assim, mas depois a gente acha até engraçado e tudo. E é mais uma dica aqui do canal pra vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.